lembrando de um trecho do último depoimento de Mauro Cid, onde o clima dessa audiência foi ainda mais pesado. Diante do ministro Alexandre de Moraes, Cid foi advertido de forma dura. Esta seria mais uma oportunidade de falar a verdade, sob pena de ver seu pai, sua mãe e até sua filha maior de idade também presos. Um aviso que, no mínimo, soa como coação. Afinal, ameaçar prender familiares diretos para forçar um depoimento é algo que levanta sérias dúvidas sobre a legalidade e a moralidade do processo. A delação que já vinha sendo questionada agora balança. Assistam logo após a lembrança algumas perguntas feitas pelo advogado de Jair Bolsonaro, Celso Villade, ao Mauro Cid no julgamento iniciado hoje. Que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Sim, senhor. Para a reunião do dia 28/11 no salão de festa, que é essa que foi objeto das perguntas do doutor procurador. Essa reunião, no dia 28 no salão de festas, eu queria saber o seguinte: ele recebeu um WhatsApp antes dessa reunião, um anexo. Esse anexo que ele recebeu, acho que por volta das 8h30 da noite, esse anexo era o anexo da carta que seria mandada aos comandantes? O senhor se recorda de ter recebido uma mensagem com um anexo nesse dia? Eu creio que sim. Eu acho que porque nesse dia foi o dia da divulgação da carta. E esse anexo era a carta dos comandantes? Eu não sei se esse anexo era a carta, mas eu lembro que nesse dia foi quando eu tomei conhecimento da carta. Agora, se foi efetivamente esse anexo, eu não sei, não sei confirmar. Doutor Celso. Eu estou perguntando, ministro, porque esse anexo foi enviado às 20h02. Às 23h20, ele manda as observações que foi objeto do questionamento do procurador. Não combinamos de apagar? Ah, eu esqueci. E às 23h30 desse mesmo dia, depois da reunião, é que tem as mensagens das fotos. Então eu queria perguntar se ele recebeu as fotos que estão na denúncia, que foram encontradas no celular dele, como descritas na denúncia como uma minuta de golpe. Essas mensagens vieram de um interlocutor da reunião? Porque elas vêm exatamente depois dessa mensagem, na sequência. Então é isso que eu queria perguntar. O doutor Celso faz uma cronologia das mensagens que o senhor recebeu no dia 28 nessa reunião. E pergunta se essa última mensagem, às 23h30, salve. E 30 horas, se o senhor recebeu a minuta do que a Procuradoria chama de minuta do golpe, o decreto do golpe, de algum interlocutor dessa reunião do dia 28. Eu não sei afirmar, porque realmente eu não me recordo quem mandou. O senhor não se recorda de quem mandou nenhuma, nem a outra? Nem um anexo, nem o outro. Né? Porque, como eu falei para o senhor, eu recebi um volume muito grande, às vezes eu pedia, queria ler, me manda, mas para quem eu pedi ou para quem me mandou, aquela foto, né, que é essa minuta que o doutor está falando, denúncia, eu não me lembro quem mandou. Né? E também foi uma coisa que realmente ficou esquecida. A outra, esse anexo, que possivelmente deve ter sido a carta aos comandantes militares, né, realmente foi nesse período. Eu não sei se foi efetivamente esse anexo, né, se foi esse anexo. Mas eu não consigo afirmar que se foi alguém desse grupo. Eu acho difícil. Pela forma que foi escrita, tudo, não parece muito a forma que nós escreveríamos.
até pelo jeito que foi escrito. A minha questão, ministro, é que ele colocou, não só hoje, mas numa outra oportunidade, que seria até uma questão de uma conversa de bar, né? Fez aí uma metáfora a esse respeito. Mas eu queria saber se nessa conversa de bar, dentre os assuntos que foram tratados, porque ele falou que existia insatisfação de parte dos militares, que tinham radicais, etc. e tal. Eu queria saber o seguinte: dentre essas conversas, surgiu alguma coisa a respeito de uma minuta a ser entregue para o presidente, para ser mandada? Teve uma minuta? Nessa reunião do dia 28. Teve conversa sobre algum documento escrito relacionado a um golpe de Estado? Então, nessa reunião dos Quides Pretos, no dia 28, houve conversa sobre a elaboração de uma minuta? Não, senhor. E nessa conversa explicou o conceito militar de centro de gravidade que foi atribuído a Vossa Excelência por uma das pessoas. Eu queria entender se nessa reunião Vossa Excelência, o nome de Vossa Excelência constou como centro de gravidade, porque se a pessoa parece que fez uma anotação, ministro Alexandre, como centro de gravidade. Isso também não foi conversado na reunião? Foi conversado algo sobre o meu nome nessa reunião? Sim, senhor. O senhor foi... O quê? O senhor foi muito criticado. Só? O senhor tem que falar a verdade. Sim, senhor. Ministro... Eu estou acostumado. Sim, senhor. E só uma coisa que depois é que a Polícia Federal não está aqui, porque há uma contradição no depoimento. Falou que era conversa de bar, com guaraná e salgadinho. Então não era conversa de bar. Mas o que mais falava sobre mim? É a pergunta do doutor advogado, por favor. Ministro, as pessoas criticavam muito o senhor. As mesmas críticas que o senhor recebe, os mesmos xingamentos, de certa forma, passaram por ali. Não vou dizer que não houve, porque houve, né? Até porque era uma conversa mais... Era uma conversa de bar. Uma conversa de bar. Tanto que... Houve alguma ideia em relação ao centro de gravidade? Não, sim, ministro, nada não, temos que acabar com ele, isso nunca existiu, vamos planejar alguma coisa, isso nunca existiu. Tinha, assim, xingamentos, esse cara desgraçado, coisas que o senhor já ouviu bastante aí, né? Inclusive fotos de figurinha, aquelas memes, essas coisas. Por isso que eu digo para o senhor que teve essa grau de informalidade. Né? É isso, doutor Celso? É isso. Muito bem. Agora, ministro, já me encaminho para o final, mas eu queria abordar a reunião com o general Braga Neto. A primeira pergunta que eu queria que ele esclarecesse é a seguinte: Copa 22. Eu entendi que ele recebeu um arquivo, que foi até objeto de uma pergunta do doutor procurador a respeito de Copa 22. Eu queria saber se, por meio dessa mensagem, ou por meio de qualquer outra conversa a respeito desse Copa 22, ele sabia que tinha, supostamente, um plano para eliminar pessoas, para monitorar para a eliminação de pessoas. Eu queria saber se ele tem conhecimento disso. O senhor tinha ciência disso? Não, senhor. O documento Copa 22 que eu recebi, que foi o único documento que eu tive acesso, ele foi aquele documento que constava os itens logísticos daquele pedido inicial de dinheiro. Quando ele foi para essa reunião com o general, eu entendi que foi a pedido de um colega dele que disse que é amigo dele. Antes dele chegar nessa reunião, ele não tinha nenhum conhecimento do que ia ser tratado? Ele tomou conhecimento ali? Eu queria saber qual era o objeto dessa reunião. Na verdade, era para colocar o pânico na sociedade. Eu queria que ele detalhasse isso, ministro. O senhor tinha... quando o senhor foi procurado para marcar essa reunião com o general Braga Neto, qual foi o móvel do pedido, a finalidade do pedido? Como eu já falei anteriormente, né, na primeira conversa que eu tive com os dois militares, eles estavam se mostrando muito indignados com a situação política do país, a situação até eleitoral, né, e gostariam de saber o que podia ser feito, o que tinha para ser feito. E eu falei, eu não tenho nada para fazer, eu não tenho articulação nenhuma.
Mas se quiserem conversar com o general Braga Neto, até porque já estavam querendo ir para Brasília, até tirar foto com o presidente, aquilo da foto com o presidente não é verdade. Eu falei, aproveita, vamos lá, fala com o general Braga Neto, tira foto com o presidente e vocês conversam. Né? Então, foi um pouco nesse sentido. A sugestão de encontrar o general Braga Neto. Doutor. Então, ministro, eu queria entender o seguinte, se a conversa vou fazer uma aproximação, tem um trecho da denúncia aqui, folhas 141 dos autos, em que o Procurador-Geral da República diz o seguinte: a reunião foi descoberta a partir dos diálogos encontrados nos dispositivos eletrônicos dos denunciados. Em 8/11/2022, Mauro César Barbosa Cid enviou mensagem via aplicativo WhatsApp a Rafael Martins de Oliveira solicitando rascunha alguma coisa e obteve a resposta: fica tranquilo, está sendo feito. O que ele pediu para ser rascunhado? O que foi pedido para ser rascunhado? Como eu falei inicialmente, eu repito, o rascunho foi do pedido logístico, o pedido do que ele precisava para poder subsidiar o pedido de financeiro. Quem fez o pedido? Foi o Major de Oliveira. Não, mas espera um pouquinho, ministro, aqui, assim, essa mensagem é do dia 8/11/22. É 2 dias antes da reunião. Ele já sabia que tinha uma necessidade financeira? Eu entendi que ele ficou sabendo da necessidade financeira pelo e-mail do Copa 22 que ele recebeu. Não, isso não. O senhor sabia já dessa necessidade financeira pedida pelo militar? Não, senhor. Tanto que a minha primeira conversa com a minha primeira conversa com o de Oliveira e com o Ferreira Lima foi nos dias 10 e 11 de novembro, quando eu estava em Goiânia. Se eu não me engano, dia 10 e 11 de novembro eu estava em Goiânia. E me parece que a reunião foi dia 12. Nesses dias anteriores eu não tive contato com eles. Doutor Celso. É que eu estou perguntando porque o procurador que está transcrevendo uma mensagem que ele está falando 9 e 10. Eu sei o dia que foi a reunião, é que a mensagem é do dia 8. É por isso, é anterior a esse contato que ele diz. Eu queria entender o que ele pediu para rascunhar. Mas, enfim, se ele já respondeu... Deixe o seu like, se inscreva no Liberdade Brasil, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. A luta pela liberdade continua. Até o próximo vídeo.